Comunidades. A questão das comunidades é um assunto muito complicado, pois o governo deixou chegar a um número absurdo e agora será muito difícil combater. Eu digo combater, porque comunidade, favela, não era para existir. Todas as residências deveriam existir em lugares planejados, com infraestrutura, saneamento, com fornecimento de água, luz, agredindo minimamente o ambiente e sem estar em áreas de preservação. O que acontece hoje é que, ao invés de combater as comunidades contendo o crescimento e desabrigando áreas aos poucos, pensa-se em levar estrutura às comunidades que foram construídas em áreas irregulares. Quanto à questão da falta de moradia para o povo, isso deve ser resolvido não só com regulação de natalidade e educação que, conforme já citado, se resolvido seria o começo de uma nova era, mas principalmente deveria ser feito um levantamento de moradias nas comunidades e, através de fiscalização dura, impedir que surjam novas residências. Além de fazer um levantamento das famílias que têm condições de adquirir ou alugar casas que não sejam em comunidades, mesmo que afastado dos lugares onde habitam, para que se estabeleça um prazo para que essas famílias deixem a comunidade, cabendo punição exemplar. Após a desocupação destas famílias, deve-se manter monitoramento contínuo nas comunidades, impedindo o surgimento de novas residências, do crescimento de tais famílias por não terem condições, fiscalizando a situação financeira para que, assim que possível, seja feita desapropriação. Não é aceitável, nem humano, desabrigar pessoas e deixar ao relento e, pior ainda, gerando outro problema que é moradores de rua. Também não aprovo a realocação, entrega de moradia para quem for desapropriado. Isso geralmente só transfere o problema de lugar e muitas vezes aumenta o problema criando novas comunidades. Por isso aprovo da maneira que citei, fiscalizando e controlando, para que não haja injustiças. O que deveria ser feito pelos governos seria o apoio e incentivos para desenvolver áreas e municípios mais distantes das grandes metrópoles, evitando assim o aglomeramento e surgimento de residências irregulares que geram novas comunidades, fazendo aumentar o crescimento urbano desordenado. Quando temos esses tipos de problemas, geralmente acabam dando origem a diversos outros que de forma errada vão dando jeitinho que geram outros problemas, fazendo uma bola de neve. Nesse caso me vem à cabeça os problemas de saneamento. Quando não há planejamento para o desenvolvimento urbano, as áreas não planejadas ficam, entre outras coisas, sem rede de esgoto, que vão gerar no mínimo problemas de saúde e poluição, que por sua vez, gera problema no fornecimento de água, que gera mais doenças. Os problemas não têm fim. As pessoas geralmente moram em favelas por falta de opção, mas muitas pessoas optam por morar em comunidades e favelas por estarem em um bairro que gostam ou próximo ao trabalho. Mas temos que lembrar que essas moradias são irregulares e não deviam estar ali, e que as moradias daquele lugar devem respeitar, além de estar em local apropriado, ter infraestrutura, luz, água e etc., que gerariam contas, os tributos de acordo com a valorização do lugar. Existe comoção da sociedade para fornecer assistência às comunidades, brigando inclusive para que o Estado leve infraestrutura a estes locais. Concordo que em situação emergencial ou que fuja do comum e que fuja da igualdade que deveria ser realidade na sociedade, a prática do assistencialismo é essencial, porém, nenhuma pessoa deveria necessitar de assistência.
O assistencialismo não precisaria nem de conscientização através das mídias como é feito, pois em uma sociedade justa as pessoas já teriam essa consciência oriunda da educação comum a todos, não sendo necessário a prática filantrópica, mas sim um auxílio quase desnecessário para o equilíbrio que já seria vigente na sociedade. Mas tendo o cenário atual, em que o número de residências em favelas e comunidades talvez sejam equivalentes ao número de residências no asfalto, levar infraestrutura e etc., só vem tornando o problema cada vez maior. Favela hoje virou uma bandeira, uma marca, que é admirada e ostentada até por quem não mora em uma. Existem camisas com a estampa favela, pessoas batem no peito para ostentar a marca, moda, jeito de ser, resistência ou sei lá o que mais. Eu até entendo que isso seja bom pelo lado de não estigmatizar moradores, principalmente crianças que morem no local por necessidade, para que não se sintam inferiores e não sofram com preconceitos, mas daí o problema vai sendo esquecido. Problema. É um paradoxo tão complexo que até nos deixa confuso. Aliás, como todos os problemas do Brasil, a direita faz a caquinha, com sua política capitalista e desigual, e a esquerda espalha e joga perfume, alegando que está limpando, mas só piora e aumenta a sujeira e o futum. Perdoem o desabafo, mas partindo desses princípios, criticar, reclamar e querer acabar com as favelas e comunidades não é uma coisa que visa o bem dos mais ricos, mas sim, gradativamente colaborar para a igualdade e bem comum. O contrário do que faz a esquerda, me levando a pensar que usam a desgraça, as necessidades e a pobreza, para seguirem em oposição aos ricos, gerando falsa sensação de que lutam por igualdade. Desse mesmo jeito, permanecem fazendo políticas com o preconceito de todos os tipos, desigualdade de todos os níveis, criminalidade e etc. O vídeo 2 mostra como deveria ser o início das mudanças se quisermos de verdade alcançar justiça e igualdade. O resto, os outros assuntos, são importantes, mas devem ser considerados secundários, para serem resolvidos se possível em paralelo, se não, postergados. Tais problemas e tantos outros como, passagem de ônibus muito cara, corrupção, violência e etc., inclusive essa questão das favelas e comunidades, são assuntos que nunca alcançariam a resolução de fato sem antes resolvermos o problema da igualdade e homogeneização da educação. Sem esse problema resolvido, todos os outros só servem como pano de fundo para a guerrinha fictícia entre a esquerda e a direita, pura enxugação de gelo, cortina de fumaça para evitar que enxerguemos as soluções que nos levaria à igualdade social de maneira simples, mesmo que levasse algum tempo. Resolver o problema definitivamente, diminuindo gradativamente até acabar com as favelas e comunidades seria um passo importante para melhorar a nação, mas em conjunto ou após desenvolvermos o programa de educação igual para todos. Para conseguirmos iniciar essas mudanças, precisamos de alguma forma exigir que acabem as instituições de educação particular, restando apenas instituições de ensino públicos que abranjam toda a população. Esse assunto deve ser continuamente repetido, batendo sempre na mesma tecla até que consigamos, nem que seja através de revolução, onde, por exemplo, formaríamos um bloqueio ao acesso às escolas particulares através de manifestação, começando das mais caras para as mais baratas, até não restarem nenhuma. Quem tem dúvidas sobre tal medida,
pensando que o governo não daria conta de fornecer escolas para todos ou que utilizariam para manipular a população. Eu digo que basta reaproveitarem as escolas particulares, apenas redistribuindo os alunos e professores de forma homogênea, e quanto à manipulação, seria tolice, pois inclusive os filhos dos poderosos manipuladores, por obrigatoriedade, frequentariam tais instituições de ensino. Portanto, não tenho dúvidas de que essa seria a única maneira de dar início a uma sociedade igualitária.